Fala meus amigos, minhas amigas, estamos juntos para mais um vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like e não se esqueça, vai comprar materiais esportivos, roupas, acessórios, tênis, passa lá na Centauro, você tem 10% de desconto usando o cupom DONAT, tá bom? Vamos lá, vamos embora para mais um vídeo. Fala meus amigos, minhas amigas. Bom meus amigos, Leila Pereira apareceu hoje, né? Já é assunto velho, eu sei, quando as coisas acontecem num pique, já tem vídeo no Instagram, YouTube, TikTok, a parafernália toda, e a gente que deixa pra comentar depois acaba ficando ultrapassado, né? Já vira notícia velha. Mas vamos lá, vamos falar a respeito das falas da Leila e um pouco mais também a respeito do Abel, né? Você vê que existem lados, né? Quando a situação aperta, surgem os lados e o Palmeiras não poderia estar mais dividido, né? O norte xinga o Abel, o sul xinga quem xinga o Abel. Os torcedores saem na mão na arquibancada por opiniões de fora Abel e fica Abel e desavenças e ideias contrárias. O Abel pensa em não renovar porque se sentiu ofendido e injustiçado pelas críticas, enquanto a Leila quer a renovação para ontem. A gente não podia estar mais dividido, né? E novamente volta a falar dos palmeirenses de verdade, da menor parcela de culpa da torcida. E tudo mais. Menor parcela de culpa não, menor parcela de protesto da torcida e tal. Bom, rapaziada, o que eu queria falar a respeito disso é que assim, é óbvio que eu não falo em nome da torcida do Palmeiras, é óbvio que eu não falo em nome do Palmeiras, eu não falo em nome de ninguém, só em mim, tá? Eu me represento, não represento mais ninguém, tá? Mas o que eu sinto, lidando diariamente com a torcida no Instagram, aqui no YouTube, no estádio, é que o descontentamento está maior, né? Não é só a torcida... não é só a torcida organizada que tá puta, não é só a galera do Twitter que tá puta, não é só influenciador, criador de conteúdo, não é só uma galera que tá puta, é no geral. Se você duvida, é simples, abre lá a página do Palmeiras e aí você vai ver os comentários, vê lá se a galera tá feliz. Não tá, a grande parte tá puta. Existe ainda, obviamente, quem defende o Abel, que quer a permanência do Abel e tudo mais. E da mesma forma que eu acho que quem quer o Abel fora não tá errado, quem quer a permanência, bicho, é muito difícil discutir Abel Ferreira. Muitos falam assim, não, mas o Abel, ele... outros treinadores caíram por muito menos. É verdade. Felipão caiu por muito menos. E se você for lembrar... todo esse tempo e crédito que o Abel teve, o Felipão será que não merecia também? Porque em 2018 o Felipão é campeão brasileiro com o pé nas costas e o time reserva. Na semifinal da Libertadores, caiu contra o Boca. Na semifinal da Copa do Brasil, fomos roubados contra o Cruzeiro. Vira 2019, o Palmeiras estava voando no campeonato brasileiro. Tanto que a gente até brincava, né? Pô, quando que o Palmeiras vai ser campeão no primeiro turno, né? Porque era só vitória. Aí vem a pausa da Copa América, o time volta desajustado, o Flamengo contrata o Jorge Jesus, o Palmeiras começa a fazer isso aqui e o Flamengo faz isso aqui. Aí o Flamengo é campeão de tudo, começam as comparações, né? Começam ali, mas olha o que o Flamengo tá fazendo, e a gente olha o que tá fazendo, pum, pé na bunda do Felipão, depois de uma derrota no Maracanã, e aí vem Mano Menezes, né? Mas será que o Felipão não merecia pelo menos terminar aquela temporada? Ele foi chutado rapidamente. O Luxemburgo foi campeão paulista, depois foi chutado rapidamente. Foi assim com o Cuca também, campeão em 16, depois de um longo jejum do Palmeiras. Ele volta em 17 e foi chutado rapidamente. Foi assim com o Roger Machado, foi assim com o Eduardo Batista, foi assim com o Marcelo Oliveira. Os treinadores que foram campeões aqui, mesmo os mais identificados, tiveram pouco tempo, porque o futebol brasileiro ele é uma máquina de triturar. Com o Abel... se teve uma paciência muito grande, sempre que vai se analisar o Abel, existe todo um contexto que precisa ser levado em consideração, porque ele conseguiu ajudar a fazer, né, que ele não foi campeão sozinho, é óbvio que precisa frisar isso, ele ajudou a fazer resultados que nenhum outro conseguiu. Então, se nenhum outro conseguiu, será que não vale ter mais paciência com esse cara? Será que a análise com esse cara não tem que ser mais cuidadosa? Um exemplo disso é que em 21 queriam o Abel fora, a gente perdeu o Campeonato Paulista para o São Paulo, a gente perdeu a Copa do Brasil para o CRB, a gente perdeu a Recopa para o Defensa e Justiça, se não estiver errado, a gente perdeu tudo. E no fim do ano, né, perdeu para o São Paulo inclusive, antes de embarcar para Montevidéu, todo mundo queria o Abel fora, a gente termina tricampeão da Libertadores. E 2022 a gente tem o ápice, né, dessa era Abel em termos de futebol. Se fosse ouvir lá em 21 quem já queria o Abel fora, olha tudo que a gente teria perdido. Então é óbvio que precisa ter. O Abel ele tem uma cartilha, ele tem uma carta de crédito grande por tudo que ele conquistou. Então é natural que se tenha uma tranquilidade ao analisar, que se dê mais tempo, que se dê mais prazo, mas
tudo chega também num limite, né? A paciência também chega num limite. A paciência estourou na quarta-feira. É isso, cara, a paciência estourou do torcedor que nunca largou o time, que sempre acreditou. Então quando fala de ingratidão, é complicado também, né? Tem o outro lado, fala de ingratidão, porra, mas de uma torcida que sempre esteve junto, de uma torcida que não poupou esforços para fazer festa pro time, da torcida que fez o que fez lá no Mundial, da torcida que fez a caravela no estádio, da torcida que não vaiou o Abel, que não xingou o Abel, que não xingou o elenco, mesmo nas eliminações recentes, que saiu aplaudido, inclusive, de campo. Só que, caramba, ultimamente tem sido só paulada, só paulada, só paulada, e aí isso vai refletir na insatisfação. E aí a tal da insatisfação, o tal do xingamento, precisam entender que não é pessoal, não é a pessoa Abel Ferreira, é o contexto. Porra, o Abel não xinga juiz, caralho? O Abel não xinga juiz todo santo jogo, toma cartão por isso? A comissão técnica do Abel não xinga juiz? Então, peraí, o juiz também pode se sentir injustiçado, desrespeitado, alguma coisa do tipo? Gente, a gente tá falando de futebol, cara, a gente não tá falando de tênis, a gente não tá falando de beach vôlei, a gente não tá falando de jogo de bote, a gente não tá falando de badminton, a gente tá falando de futebol, cara, e o futebol é assim, ele é um negócio vivido à flor da pele, o treinador vai xingar o juiz vai xingar o jogador vai xingar o adversário, a torcida vai xingar todo mundo, é o futebol, caralho, então tem faltado contexto ao analisar isso. O pessoal fala em gratidão, xingar o Abel. Gente, não é xingar o Abel propriamente. É uma manifestação contra o trabalho. Eu acho que assim, eu acho que alguns extremos sim são cometidos. Eu acho que quando o cara fala que o Abel não representa nada, que o Abel é um burro com sorte, que o Abel é um pardal, que o Abel é isso, que o Abel é aquilo, que já vai pro lado pessoal, aí eu acho que existe um excesso de verdade. Na minha opinião, os excessos estão ali. Agora, em protestar, em cobrar o time, em pedir melhores resultados, ou até quem acha que o Abel precisa sair pra ontem, cara, precisa entender que o futebol é feito disso também. E é isso que a galera não entende. Então quando a Leila relativiza, isso aí é só parte da organizada, eu quero assinar com o Abel pra ontem, é uma forma de cutucar e atingir a organizada do Palmeiras, mas não reflete necessariamente o posicionamento de grande parte da torcida. Cara, sinceramente, eu não acredito, desculpa, pegando a fala dela que ela fala que é um absurdo duvidar da capacidade do Abel. Cara, eu particularmente não duvido da capacidade dele de se reinventar, de repente encontrar um eixo para esse time, porque ele fez isso diversas vezes. Eu não duvido que ele possa fazer. Mas cara, de verdade, eu cansei de criar expectativa. Eu cansei de vir aqui e falar para vocês, pô, rapaziada, calma, mas vamos acreditar. Mas algumas coisas estão acontecendo para melhor. Só que quando chega na hora do vamos ver, não vai. Esse é o negócio. E aí, cara, me desculpa, né, o elenco do Palmeiras carece sim de algumas peças. Mas não é pra tanto, assim como foi o ano passado. A gente chega na reta final do Brasileirão com a possibilidade de ser campeão. Era só segurar o Botafogo em casa, precisava de um empate, você toma 3. O Palmeiras tinha um elenco tão inferior pra isso? Claro que não. E desse ano também não acho que tem. Poderia estar apresentando mais. Acho até que esse ano é um pouco mais positivo em relação ao ano passado. Só que chega no jogo grande, é surra. E aí você vê o mental do time esfarelar. Porque ainda na questão de elenco, isso até seria mais fácil de resolver com as peças que ainda faltam, se você mudasse um pouco a sua visão, se você mudasse um pouco a sua postura, chegasse no mercado com 2 contratações de jogadores prontos, capazes de mudar vestiário, de chamar a responsa. Vamos falar de um Casemiro, por exemplo, só tô jogando aqui pro alto. Casemiro chega no Palmeiras, bicho, isso é uma contratação de impacto, isso é uma contratação capaz de mudar vestiário, isso é uma contratação capaz de mudar rota. E você quer saber quem fez isso? O Corinthians com a porra do Memphis. Mas o Memphis é caro. Mas o Memphis deu problema. Mas o Memphis canta rap. Você imagina Corinthians passando pelo momento positivo, né? O momento positivo que eu digo, campeão paulista em cima da gente, eliminatória em cima da gente, da Copa do Brasil. Você consegue imaginar esse contexto sem o Memphis? Se o Memphis não tivesse chegado, o Corinthians estaria muito mais fudido. Então, o que eu acho, quando eu falo de fim de ciclo, né? Eu falei lá no vídeo do campo, né? Falei, acho que isso aqui... muitos opinam sobre o fim de ciclo, mas aqui parece um fim de ciclo escancarado, para todo mundo ver. É justamente pela forma como aconteceu, o xingamento da arquibancada, a forma como a Abel aplaude. Ali eu já falei, mano, ele vai pedir o cargo, ele vai entregar o cargo. Se ele não entregar o cargo hoje, ele já não renova no fim do ano. A não ser que, como eu falei, essa renovação já tenha saído, a gente não sabe ainda. Não publicaram, não divulgaram, talvez, não sei. Tô jogando aqui no ar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu vi ele batendo palma, ironizando daquele jeito, eu falei, cara, fudeu. Ele vai pedir pra sair, ele não vai querer ficar. Então, pra mim, o fim de ciclo tava ali, na relação, no desgaste, em tudo que envolve, né, Abel Ferreira, torcida, Palmeiras e tudo mais. O fim de ciclo já tava ali. Só que jogar isso pra torcida é muito injusto. Isso sim é injusto.
Porque a torcida é quem mais ama o Palmeiras, a torcida é quem mais esteve junto do Palmeiras. A torcida foi quem apoiou durante todo esse tempo, quem fez festa, quem acreditou e que não vai largar a mão também. Pode ser que no domingo proteste, eu acho até que vai protestar contra a Leila, contra o Abel, não sei, mas acho que vai fazer. Então, mesmo protestando, eu tenho certeza que a torcida vai estar junto ainda. Vai comemorar a vitória contra o Ceará, se ela vier. Vai se animar com a Libertadores, né, com o jogo contra o Universitário. A torcida não vai largar a mão do Palmeiras, como nunca largou. Só que, cara, o direito de protestar é legítimo. E você descredibilizar essa insatisfação da torcida com o desempenho do time, com o trabalho do Abel também, com uma série de outras coisas, a reduzir só uma minoria, é só a torcida organizada. Não, peraí. Aí é injusto, cara. E também jogar essa pressão como se a torcida não tivesse razão para descontentamento é mais injusto ainda. É mais injusto ainda. E é até perigoso. Não dá para ficar relativizando esse tipo de coisa. É preciso entender que o fim de ciclo não está relacionado ao treinador exclusivamente, mas talvez o fim de ciclo de algumas ideias, de algumas filosofias, de algumas coisas que, cara, se mostraram vencedoras. O Palmeiras também não ganhou as coisas por acaso. Teve organização, teve sucesso, teve iniciativas que deram certo, teve a filosofia e a mentalidade correta para algumas coisas. Acho que algumas, nem tanto, mas aí é questão de opinião. Mas não foi tudo por acaso. Houve trabalho. E eu também acho que existe trabalho do Abel. Eu não acho que ele é um sem vergonha, eu não acho que ele tá de sacanagem, não acho nada disso. Eu só acho que em algum momento algumas ideias deixam de funcionar e a gente precisa correr atrás de outras. E isso não está relacionado também só ao Abel, mas a toda a cadeia, né, que envolve as decisões tomadas no Palmeiras, né? Mas enfim, cara, esse momento de pressão ele chegou por falta de resultados, né, por falta das vitórias, principalmente dentro de casa, pelos momentos de frustração, alguns até acachapantes que a gente teve durante a temporada passada principalmente. Né, na verdade, esse negócio, esse sintomático aí de não vencer os times grandes já vem de um certo tempo, mas é na temporada passada que se torna mais flagrante. Nessa temporada acho que a gente até apresentou algumas coisas um pouco mais positivas, mas de novo, né, na hora do vamos ver, na hora que precisa, não vai. Então, se de repente você perdeu a final do Campeonato Paulista pro seu rival, beleza, compreensível até, dependendo do contexto, ou você foi eliminado no mata-mata, dependendo do contexto, ok, compreensível. Agora, 2 vezes, você perde o Paulista, você perde a Copa do Brasil, com 2 derrotas dentro do Allianz Parque, sem ser capaz de fazer um gol. Cara, a impressão que passou é de que o Corinthians é um puta time, de que o Corinthians é muito melhor do que o Palmeiras, de que o Corinthians é um time muito mais pronto, é um time que não tem dificuldade. E a realidade é completamente outra. O Corinthians é um time passando por diversos problemas, é um time que tem dificuldade de vencer seus adversários também, tá passando por um momento técnico de muita estabilidade. O Dorival era xingado até ontem e agora parece que é um super time diante da gente, pelo que o Palmeiras deixou de fazer. Só que aí, cara, existem jogos e jogos, derrotas e derrotas. E você perder 2 vezes pro Corinthians da forma como foi, um título e uma eliminação dentro de casa, perdendo os 2 jogos, cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu preciso entender isso também. Quem acha que é normal, não tá bem da cabeça não sabe que é um Palmeiras e Corinthians. Não dá pra entender isso como normal, como razoável. Ah, mas é uma renovação de elenco, não sei o que, tudo bem, é verdade. É verdade. Mas, cara, o que o Palmeiras apresentou nesses confrontos decisivos foi uma vergonha, cara. Foi uma vergonha. Bom, tamo junto, um abraço, fiquem bem aí. Valeu e fui.